Congregação do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor nos criou, enquanto homens e mulheres, o Senhor nos criou dependentes de certos elementos básicos para a nossa subsistência. A cada segundo precisamos respirar. Precisamos do fôlego de vida. O Senhor também nos fez dependente da água, do alimento, para sustento dos nossos corpos. Sem essas coisas básicas, o ar, a água e o alimento, rapidamente o homem se vai. O que pode ser mais necessário do que o ar, do que a água, do que o alimento? Meus irmãos, Deus é mais necessário do que a água, do que o alimento, do que o ar que respiramos. É nele, diz o apóstolo Paulo, lá em Atos 17, falando em Atenas, é nele que existimos, nos movemos, respiramos. Sem Deus nada podemos fazer. E o jejum, meus irmãos, representa isso. Representa que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Reconhecemos que Ele é mais necessário do que as coisas fundamentais dessa vida, do que as coisas básicas. Reconhecemos que sem o Senhor não podemos viver. Ele é mais necessário do que tudo. E assim, meus irmãos, o Senhor, na sua palavra, Ele estabelece para nós esse meio de graça, chamado jejum. O meio de graça, meus irmãos, é aquilo que o Senhor estabeleceu como um instrumento, uma ferramenta, um caminho, um canal para nos chegarmos até Ele. E para, por meio dele, termos a nossa fé nutrida, sermos fortalecidos no homem interior, para sermos santificados e vivermos para Deus. Há vários meios de graça e cada um deles necessário para o nosso alimento espiritual, para estarmos com Deus. E cada um deles representa um propósito distinto. A própria palavra de Deus, o meio de graça por excelência, no qual nós ouvimos a voz do Senhor, ouvimos Ele falar as suas palavras de graça, ouvimos a respeito de Jesus Cristo, ouvimos o Evangelho, ouvimos a lei do Senhor, o caminho pelo qual devemos andar. Pela palavra nós temos comunhão com Deus. Mas há também a oração. A oração é quando nós falamos com o Senhor. Nos arrependemos dos nossos pecados, expressamos a Ele a nossa adoração, as nossas petições, os nossos agradecimentos. E à medida que oramos a Deus, Deus nos abençoa. Ele diz que Ele abençoa aqueles que se chegam até Ele pela oração. Ele dá o seu Espírito àqueles que lhe pedem. É um meio de graça primordial. Mas há também outros meios de graça, a comunhão dos santos, quando somos fortalecidos pelas exortações mútuas, o culto a Deus, a pregação da palavra, os sacramentos, o batismo, quando o Senhor nos assegura de que somos dele, e a Santa Ceia, quando Ele faz para nós, por meio deste sacramento, este meio de graça, anúncios regulares do seu amor para conosco, pois Ele morreu por nós, o seu Filho. Mas há também, meus irmãos, o jejum. Um meio de graça que tem sido esquecido por nós, é verdade. Há muito negligenciado, há muito não praticado, há muito abandonado, mas fundamental. É um meio de graça peculiar, que via de regra, ele deve ser usado, deve ser utilizado em dias de calamidade, em momentos onde reconhecemos que estamos talvez assim, sendo afligidos pelo Senhor, e precisamos com urgência de uma visitação da parte de Deus.
Precisamos que Ele, não de modo ordinário, mas de modo extraordinário, Ele venha, nos socorra, nos abençoe, nos sustente. E assim afligimos a nossa alma, afligimos o nosso corpo, representando a aflição que estamos passando e reconhecendo que temos uma única esperança, que não temos plano B, que não temos outra alternativa, que não temos socorro em outro lugar, mas que o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o nosso Redentor. E assim, com a aflição de alma, buscamos ao nosso Deus. Há muitos exemplos na palavra de Deus do povo jejuando. Há um exemplo que lemos em 2 Crônicas 20, quando Josafá apregoou um jejum coletivo para toda a nação se achegar a Deus com quebrantamento, para a libertação das nações inimigas. E assim o Senhor abençoou. Mas há outros relatos também, quando o povo voltou do exílio, depois do cativeiro babilônico, e foi libertado, e voltou, esteve novamente na terra, e enfrentou dificuldades ali. Neemias também apregoou um jejum. Lemos em Neemias 9, Esdras 8 também, ocasiões onde o povo afligiu a sua alma, não apenas individualmente, mas de modo congregacional, para buscar o favor de Deus. Lemos também no livro de Esther, quando Amã e o rei Assuero decretou o extermínio do povo de Deus. O povo jejuou e saiu um decreto de que eles seriam eliminados. O povo buscou a Deus, jejuou, afligindo a sua alma. E o Senhor ouviu a sua oração. O Senhor lhe enviou o libertador Mordecai, pela influência de Esther, para que socorresse aquele povo na sua angústia, no seu medo, no seu pavor, na sua necessidade. Eles foram atendidos. E, meus irmãos, até mesmo o nosso Salvador jejuou, não foi? Jesus Cristo, no início do seu ministério, quando ele estava ali para enfrentar 3 anos de grande luta, de grande aflição, reconhecendo ele mesmo também a sua dependência do Espírito Santo para cumprir a vontade do Pai. Nós lemos que ele foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ali ele jejuou 40 dias, 40 noites, período durante os quais nada comeu. Ele afligiu a sua alma. Ele, que não havia pecado algum, o ente santo do Senhor, reconhece a dependência que ele tem do seu Pai Celestial, a dependência que ele tem do Santo Espírito, para vencer as tentações, o qual ele venceu, para cumprir o chamado que lhe foi concedido de ser o nosso Redentor, e Deus ouviu a sua oração. Deus lhe socorreu, esteve com ele, deu a ele o Espírito Santo sem medida, e ele foi vitorioso. Porém, meus irmãos, não são todos os relatos de jejum que lemos na palavra de Deus que tem um resultado assim positivo. Há aqueles também que jejuaram por motivos carnais. Nós lemos do Senhor Jesus falando dos fariseus, que jejuavam regularmente, jejuavam várias vezes por semana, mas jejuavam a fim de serem vistos pelos homens. Jejuavam por vanglória, não jejuavam por temor, não jejuavam para buscar ao Senhor verdadeiramente, por um senso de dependência, e assim o jejum deles era pecado diante de Deus, era um agravante para a sua condição espiritual. E aqui em Isaías 58, meus irmãos, nós lemos mais um desses relatos. Um jejum que não foi aceito por Deus. Um jejum no qual os homens aqui aparentemente demonstraram grande prazer em se chegar a Deus,
um aparente interesse em aprender o caminho do Senhor, buscando ao Senhor dia a dia, e isto com jejuns, mas que o Senhor diz: eu o rejeitei. E ele aqui apresenta as razões, e nos exorta, para que nós também, à medida que buscamos a Deus em oração, com jejuns, não venhamos a fazer para aumentar a nossa culpa, mas que de fato o Senhor, por meio disso, venha a nos agraciar com promessas da sua parte. E queremos então, meus irmãos, considerar esse capítulo sobre esse tema: o jejum aceitável para com Deus. Porém, meus irmãos, a primeira coisa que vemos aqui nos versos 1 a 5 é que o Senhor, ele envia o seu profeta Isaías para aquele povo, para anunciar a hipocrisia do ato deles e anunciar que o jejum que eles estavam praticando era rejeitado pelo Senhor. No verso 1 nós lemos o profeta dizendo, o Senhor falando ao profeta: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A realidade aqui, meus irmãos, é que o povo estava longe do Senhor, vivendo em pecado. Boa parte da história do povo da antiga aliança é marcada por pecado, não é? Transgressão, iniquidade. E os profetas que o Senhor Deus levantou para isso, para falar a verdade, aquela verdade inconveniente, aquela verdade desagradável, aquela verdade que mostra a realidade como ela é. E ele fala da transgressão do povo, do pecado. Porém, meus irmãos, o que o profeta nos mostra aqui é que mesmo neste estado, verso 2, mesmo em pecado, mesmo em transgressão, aparentemente o povo procurava a Deus, veja no verso 2, dia a dia. Talvez usando um certo sarcasmo, mas com um fundo de verdade, pela demonstração de religiosidade do povo. O profeta diz aqui no verso 2 que ele tem prazer, o povo tem prazer em saber os caminhos do Senhor, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, como sendo aparentemente um povo sincero, um povo que ama ao Senhor, um povo que aparentemente ama a santidade, busca a Deus. No final do verso 2 aqui nós lemos que eles têm prazer em se chegar a Deus, mas eles mesmos reconhecem que há algo de errado. Aparentemente há algo dissonante com aquilo que eles têm feito e aquilo que eles estão vivenciando. Pois eles dizem no verso 3, jejuamos nós, mas tu não atentas para isso. A aflição estava tomando conta do povo. Diferente do tempo de Amós aqui, o povo estava passando por dificuldade. As nações inimigas estavam cada vez mais no encalço deles, mas eles olham para eles mesmos e veem, nós estamos jejuando, nós temos prazer na lei do Senhor, nós buscamos a Deus, por que Deus não nos ouve? Por que Deus não nos acolhe? Por que Ele não leva em contas que temos afligido a nossa alma? Meus irmãos, muitas vezes buscamos a Deus e pensamos que isso tudo está bem. Nos achegamos ao culto, fazemos jejuns. Talvez daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano, possamos olhar para trás e ver, lembrar daquele dia onde a igreja congregou-se para jejuar e pensar, a nossa sorte piorou, e perguntar: por que, Senhor? Por que não atentas? Temos buscado ao Senhor, temos jejuado e orado, mas, meus irmãos, o Senhor, Ele diz aqui que rejeitou, por causa do pecado do povo. No verso 3 aqui nós lemos, aqui no meio do verso 3, eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje
não se fará ouvir a voz no alto. Meus irmãos, que perigo é buscarmos a Deus de modo ritualístico, buscarmos a Deus e pensar que no mero fato de jejuarmos, de afligirmos o nosso corpo, de nos privarmos de algo, ou qualquer outra atividade religiosa, seja dizimar, seja estar presente no culto, seja louvar, pensarmos que isso é o suficiente, que Deus agora nos deve o seu favor, que Deus agora deve nos abençoar. Temos essa mentalidade ritualística, meramente religiosa, superficial. Quantas vezes o Senhor tem alertado o seu povo de que essas coisas não são suficientes, de que o Senhor, meus irmãos, Ele não lucra absolutamente nada se nos privarmos de comer isso ou aquilo. O Senhor é dono de todas as coisas. Ele não precisa do nosso culto. Ele não precisa dos nossos louvores. Ele não precisa das nossas orações. Os meios de graça, meus irmãos, não são para Deus, são para nós. Tem um propósito. E quando esse propósito, meus irmãos, não é alcançado, quando esse propósito não é buscado, tudo aquilo que fazemos para Deus é em vão. E o Senhor não aceita. Ele diz aqui isso com todas as palavras no final do verso 5, não é? Ele diz: chamarias tu isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Quando buscamos a Ele superficialmente, acaso isso é algo que Deus aceita? Deus não aceita. Mas por que Deus não aceita, meus irmãos? Porque aqui está um povo que se recusa ao arrependimento. Quantos pecados, não é? Há vários pecados que são mencionados aqui. Primeiro, há um pecado claro de que, muito embora eles estão buscando a Deus, na verdade, eles estão interessados neles mesmos, nos seus próprios interesses. Veja no verso 3. No verso 3 nós lemos: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? O Senhor diz: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. No dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Meus irmãos, um dia de jejum é um dia onde reconhecemos que até mesmo as nossas necessidades básicas irão ocupar um segundo plano, são menos importantes do que o Senhor e o seu reino, do que Jesus Cristo, do que a graça e o Evangelho. Mas aqui está um povo que vem para o culto, que vem para o jejum, talvez até sem comer, mas na verdade não está preocupado com o interesse de Deus, está preocupado com os seus próprios interesses. Não tem comunhão com Deus. Faz o jejum ali, cumpre aquela obrigação ritualística, aquele ato que tem o seu lugar, é importante, mas não faz de coração, não faz compreendendo que não é apenas a necessidade de se abster de algo, mas a necessidade de se consagrar a algo, se consagrar a Deus, orar a Deus, ter comunhão com Deus, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Não se preocupando com as demais coisas, sabendo que elas serão acrescentadas por Deus no seu devido tempo. E quando buscamos a Deus assim, não reconhecendo que Ele é prioridade, não tendo verdadeira comunhão com Deus, Deus não aceita. E eu pergunto, não apenas em relação ao jejum, mas toda a nossa vida com Deus, todo o nosso culto. Quando vimos a presença do Senhor, a casa do Senhor, cantamos salmos, ouvimos a pregação, oramos com os irmãos, estamos verdadeiramente desejosos de ter comunhão com Deus,
Ou fazemos meramente porque é a nossa obrigação? E de fato é a nossa obrigação. De fato é uma responsabilidade, mas o fazemos de modo voluntário, de modo sincero. Meus irmãos, quando fazemos assim, o Senhor diz: eu não tenho interesse, eu não quero. Não me cultuem assim. Eu não aceito. Se vocês buscam o seu interesse, se o seu interesse é mais importante que o interesse de Deus, do que o interesse do reino do Senhor, do que o interesse do Evangelho, da graça e de Jesus Cristo, então não é digno de mim. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, não é? Se amamos qualquer outra coisa acima dele, não somos dignos dele. Se amamos pai, mãe, filho, filha, se amamos o nosso estômago, os nossos interesses, acima dele, o próprio Senhor Jesus diz: não é digno de mim. Queridos irmãos, eu me pergunto a todos nós, temos buscado o Senhor em primeiro lugar? Não é suficiente buscá-lo, é necessário buscá-lo em primeiro lugar. É necessário que o interesse de Deus seja o nosso interesse, que a vontade dele seja a nossa vontade, que ele seja verdadeiramente o nosso Senhor. Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, é o primeiro mandamento. Mas esse não era o único pecado do povo, meus irmãos. Veja, o Senhor aqui revela qual era o ídolo que eles na verdade estavam adorando. Verso 3, nós lemos dizendo: porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e lemos, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Aqui estava a preocupação deles: o trabalho, o sustento, as riquezas, a provisão material. Esse jejum aqui, meus irmãos, via de regra, era um jejum que era proclamado no dia do Senhor. Era um dia onde o povo deveria, não apenas pelo jejum, mas pelo próprio santo dia de Deus, se consagrar para o Senhor, abandonar as coisas dessa vida, até mesmo o trabalho, para buscar a Deus. Mas o interesse deles estava no trabalho. A exigência deles era para que o trabalho não parasse, não interrompesse. Aqui talvez a figura que nós temos é daqueles chefes de família, indo para a casa de Deus em jejum, eles jejuando e orando. Mas antes de sair e jejuar, ele dá ordem aos seus servos: trabalhe, trabalhe, trabalhe. E os servos, ao invés de terem a oportunidade de estarem ali também jejuando, de estarem ali também buscando a Deus, de estarem ali também se consagrando ao Senhor, estão ali debaixo de um jugo, de um senhor hipócrita, que ele mesmo aparentemente busca a Deus, mas ele exige que todo o trabalho seja feito. E assim é aí que está o verdadeiro interesse deles. É o materialismo, não é? São as riquezas, as coisas dessa vida, que muitas vezes queremos adorar e buscar junto com Deus. Queremos adorar a Deus e as riquezas, adorar o Senhor, Deus triuno, e a Mamon, como diz o Senhor. E ao mesmo tempo jejuar, ao mesmo tempo ir à igreja, ao mesmo tempo cultuar, mas ao mesmo tempo buscar a prosperidade das coisas dessa vida, de um modo carnal, de um modo materialista. Ah, meus irmãos, o jejum é um meio de graça que nos mostra justamente a dependência que temos de Deus, que o pão de cada dia é Ele que dará, que dependemos do Senhor para todas as coisas. O jejum, irmãos, nos lembra que somos mortais, que essa vida é passageira, que as coisas que acumulamos iremos perder.
ficarão aqui, para outros. E quantas vezes somos seduzidos pelas coisas dessa vida e perdemos o brilho no olhar pelas coisas de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina isso na parábola do semeador, quando fala daqueles que receberam a palavra com alegria, mas que foram semeados no meio dos espinhos, e que a palavra cresceu, ou melhor, a semente cresceu, germinou, mas foi sufocada pelos espinhos, e assim ficou infrutífera. É o caso desse povo, seduzido pelas coisas dessa vida, seduzido pelo trabalho, pelas fascinações, pelos cuidados dessa vida, e a palavra se torna infrutífera. Sabe o que é a palavra infrutífera? Não quer dizer que eles estão no mundo, quer dizer que eles estão na igreja, mas infrutíferos. Quer dizer que eles estão desanimados na igreja, quer dizer que eles estão desinteressados na igreja, quer dizer que eles estão na igreja, mas não há zelo pelas coisas do Senhor. Quer dizer que estão na terra, mas não são sal da terra, nem luz no mundo, mas perderam o sabor, insípidos, ou como uma luz que é colocado debaixo do alqueire e que não brilha, seduzidos pelas coisas dessa vida. E o Senhor aceitará esse jejum? Quando há um outro Deus no coração, um falso Deus no coração, sendo adorado, as coisas dessa vida sendo adoradas, não, o Senhor não receberá esse jejum. Meus irmãos, devemos então refletir e pensar se temos algo que amamos acima do próprio Deus, se Jesus Cristo de fato é o amado da nossa alma, e se esse amor que professamos e dizemos ter para com Ele se manifesta em atos concretos na nossa vida. Examinamos a nós mesmos e o que encontramos, talvez na maioria de nós, arrependimento não é, necessidade disso. Mas há também, meus irmãos, em terceiro lugar aqui, rixas e contendas. Veja, aqui é isso que lemos, continuando a leitura no verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Unidade aparente com Deus, desunião com o irmão, rixas, contendas, dificuldades mil, exploração, falta de união, falta de amor fraternal. Ah, meus irmãos, o Senhor não receberá o culto do seu povo, não ouvirá a nossa voz, se assim nos reunirmos em desunião. E o problema, meus irmãos, é que aquele povo não se arrepende. Aqui no verso 1 nós lemos isso, não é? Nós lemos que o Senhor envia um profeta, um servo do Senhor, para clamar, não sussurrando, não baixinho, não ao pé do ouvido, mas a plenos pulmões, sem detença, erguendo a voz como trombeta, para anunciar o pecado do povo. Meus irmãos, o pecado do povo não era o pecado de ignorância, não era que o povo não sabia o pecado que estava cometendo, ou que não tinha sido avisado, que não tinha sido alertado. Mas, meus irmãos, o Senhor tem enviado os seus profetas, enviou Isaías e enviou todos eles para falar com clareza, colocar o dedo na ferida, falar do pecado do povo. Mas o povo não se arrepende, o povo não muda os seus caminhos, pelo contrário, o povo multiplica a hipocrisia, mas sem uma verdadeira mudança, sem uma verdadeira consagração a Deus. Não haverá jejum algum que irá produzir frutos espirituais se não houver arrependimento.
se não houver mudança de vida. E qual é a mudança que Deus espera? Está aqui a partir do verso 6. O jejum, como ele chama, que ele aceita, é o jejum de uma vida transformada. Veja, ele diz aqui para nós: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão, e deixes livres os oprimidos, e despedaces todo jugo? Meus irmãos, aqui está um povo que pretendia adorar a Deus e pecando contra o próximo, pecando, oprimindo o próximo, agindo com injustiça, agindo com iniquidade, colocando um jugo sobre o próximo. E isso está ligado ao que falamos ao dia do Senhor. Isso ficará mais evidente quando olharmos o verso 13. Daqueles servos que deveriam estar livres para cultuar a Deus, livres para adorar o Senhor, mas sendo oprimidos pelos seus irmãos, que ao invés de se verem como irmãos, se veem como servos, Senhor, para serem subjugados, para serem oprimidos. E diante disso o Senhor fala: eu vou aceitar esse jejum. O jejum que eu escolhi é quando esse relacionamento desigual acabar, quando soltares as ligaduras da impiedade. Meus irmãos, a forma como nos relacionamos uns com os outros tem um impacto direto na forma como nos relacionamos com Deus. Podemos buscar a Deus nos meios de graça, com jejum, com dedicação. Podemos até dizer: eu tenho prazer em buscar a Deus. Mas se aborrecemos ao irmão, seja num contexto como esse, seja com outros pecados, o Senhor não o receberá. É necessário arrependimento nos nossos relacionamentos na igreja. É necessário amor fraternal, unidade, paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio, no relacionamento no lar, no relacionamento conjugal, no relacionamento fraternal na igreja. Mas não apenas para não fazer o mal, mas também para fazer o bem, para servirmos uns aos outros. É isso que temos no verso 7, veja. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Aqui está, meus irmãos, o que o Senhor espera. É um verdadeiro sentimento de amor fraternal para com os irmãos do povo do Senhor. Aqui está, meus irmãos, os senhores do povo de Deus, gozando de riqueza, gozando de fartura, gozando de provisão, às custas de quê? De fazer os seus irmãos trabalharem para ele, e eles não poderem servir ao Senhor, mas também a custas desses irmãos estarem sofrendo, padecendo, de não terem o ponto do que comer. Que inversão de valores, não é? Quando o Senhor chama o seu povo e reparte a sua herança por igual, Ele dá à terra uma porção para cada tribo, estabelece leis justas para o bem dos pobres, o bem dos necessitados, para que todos sejam acolhidos, para que todos sejam servidos, para que todos sejam amparados. E há aqui um povo que não tem consideração pelo irmão, a ponto de servi-lo, mas está apenas interessado na prosperidade da sua família, interessado nas suas próprias riquezas. O Senhor diz: não é esse o jejum que escolhi. O jejum que escolhi será evidenciado no serviço mútuo na igreja, quando os irmãos estarão servindo irmãos nas suas necessidades. Meus irmãos, igreja não é cinema. Quando você vai, senta lá, assiste um espetáculo, levanta-se, vai embora, sem pouco
se importar com aquele que está sentado do seu lado. A igreja não é um espetáculo. A igreja é uma família. A igreja é um corpo, onde Deus concedeu dons a cada um, distribuiu segundo a sua graça, de modo desigual, dons diversos na igreja, para que sirvamos uns aos outros. Olha, interessante que muitos têm praticamente transformado a igreja em literalmente um cinema. Quando dizem, eu não preciso mais para a igreja, basta eu ligar o YouTube e assistir um sermão. Talvez alguns façam até uma pipoca para comer uma pipoca enquanto assiste um sermão online. Para não ter que servir aos irmãos. Para não ter que perdoar. Para não ter que demonstrar graça. Para não ter que acolher o necessitado. Que tristeza! Acaso esse é o jejum aceitável ao Senhor? Quando nos chegamos na igreja e nos envolvemos com ninguém. Não demonstramos amor e interesse. Esse é um dos pecados da nossa igreja, irmãos. Desunião. Quando o pastor Eusafar jubilou, e ele passou o bastão do seu serviço ministerial, o seu sermão de despedida, ele disse aqui para nós, o grande problema da nossa igreja, o grande pecado que nós temos cometido, é a falta de união. Temos interesse na palavra, temos interesse na doutrina, interesses no culto, glória a Deus por isso, mas pouco interesse na comunhão. Rapidamente nos enfadamos uns dos outros, temos mais interesse nas nossas coisas, no nosso descanso, no nosso lucro, no nosso conforto, em servir talvez a nossa família, mas e a igreja? Esse é o jejum aceitável a Deus. Se estivermos prontos para servir ao Senhor e ao seu povo, precisamos mudar isso, irmãos, de uma vez por todas. Precisamos mudar isso e rogar a Deus que Ele nos dê amor fraternal, unidade, nos apegarmos uns aos outros, a ponto de buscarmos os interesses uns aos outros antes do nosso, como diz o apóstolo Paulo escrevendo em Filipenses. Se assim não fazemos, nada mudará. Talvez nosso problema financeiro esteja aí. Estamos investindo em nós, estamos investindo nas nossas famílias, nos nossos próprios interesses, nos nossos próprios problemas. E a igreja ficará desamparada, porque não amamos. Não dizimar, o não ofertar é falta de amor para com o Senhor, amor para com a igreja, amor para com os irmãos, que dependem da igreja, não apenas financeiramente, mas dependem espiritualmente. Que tristeza encerrar uma congregação por falta de recursos financeiros. Quando poderíamos contribuir, não contribuímos. Eles dependem de nós. E não terão a nós. Porque estamos interessados nos nossos próprios projetos, nossos próprios problemas. E os problemas dos irmãos que andarão lá agora nus, desamparados. Esse jejum o Senhor não aceita. Ao pecado contra o próximo, meus irmãos, mas é também o pecado diretamente contra o Senhor, que está aqui, como já falamos no contexto de toda essa passagem, no verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses. Percebe aqui que o interesse era esse? Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs. Esse é o contexto.
Um aparente zelo, mas não era zelo. Jejuavam, mas doidos para acabar o período do jejum. Iam para o culto, mas os servos não. Os servos ficavam trabalhando. Iam lá para ouvir o sacerdote expor a lei, para no final falar palavras vãs. Falar de futebol, falar de política, falar das coisas dessa vida. E o dia do Senhor lançado ao desprezo. O pecado não era contra o próximo apenas, era contra Deus. Meus irmãos, o dia do Senhor é o dia de provisão para que Deus seja adorado. Eu poderia chamar de é o jejum do tempo. O Senhor nos deu 6 dias para fazer toda a sua obra, buscar o seu interesse, fazer o trabalho que veio às tuas mãos. Mas Ele nos deu um dia para jejuar do tempo, por assim dizer. Para dizer, neste dia, eu irei me consagrar a Deus. Eu e os meus servos, aqueles que trabalham para mim, para que eles possam cultuar a Deus, adorar a Deus, para que eu me volte para Deus. E o povo não está preocupado com isso. Meus irmãos, os nossos servos modernos, quantos de nós aqui tem um servo em casa, não é? Talvez, acho que nenhum. Talvez um ou outro tenha uma secretária que trabalhe, mas a maioria de nós não tem. Mas os servos modernos são as empresas que trabalham para nós. É um restaurante que a gente vai e pede uma refeição, e ali nós somos servidos na mesa, uma pessoa está ali cozinhando para nós, para fazer a comida. É o mercado que a gente vai no dia do Senhor, que está lá aberto para nos dar toda a comodidade e comprarmos tudo o que quisermos no dia do Senhor. São os nossos servos, que não estão nos dando lucro, estão nos dando comodidade. E é isso que queremos. Quantas vezes nós pecamos contra isso? Pecamos contra o Senhor dessa maneira. No dia do Senhor, profanamos o seu santo dia. O dia de consagração nosso e daqueles que estão ao nosso redor, direta ou indiretamente. Pecamos contra Deus. Meus irmãos, dessa maneira Deus não ouvirá. Mas, meus irmãos, se nos arrependermos e mudarmos os nossos caminhos e reconhecermos o relacionamento com o próximo como sendo pautado no amor, o relacionamento com Deus na santidade, buscando a Ele de coração, com sinceridade, então o Senhor nos abençoará. Há quantas promessas aqui o Senhor nos coloca, nos apresenta. Se nos arrependermos a Ele, arrependermos do nosso pecado para Ele, para buscarmos a Ele. Veja no verso 8, primeira promessa, Deus responderá às nossas orações. Verso 8, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sedentença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Ah, meus irmãos, é isso que queremos, não é? Que Deus responda às nossas orações. Que Deus nos acolha com fé e com graça. Que a glória dEle seja a nossa retaguarda. Que a nossa luz brilhe como a alva. E como podemos esperar que Deus responda às nossas orações se estamos entregues a pecados? Pecados que temos falado quantas e quantas vezes, eu pergunto aos irmãos aqui, quantas e quantas vezes não temos falado aqui a respeito da santidade do dia do Senhor? E quantas vezes
não temos testemunhado esse dia sendo profanado? Quantas e quantas vezes não temos falado a respeito da unidade, do amor, do zelo para com a igreja, para com o culto, e nada muda? Quantas e quantas vezes temos falado a respeito da importância dos dízimos e das ofertas, e há pouca mudança? Como podemos esperar que Deus vai ouvir as nossas orações se não há arrependimento? Mas se arrependermos, meus irmãos, se houver arrependimento, Ele estará conosco. Quando gritarmos socorro, Senhor, pois aflições ainda estarão no nosso caminho, gritarmos socorro, Senhor, Ele estará na nossa retaguarda. Ele dirá: eis-me aqui. Isaías irá dizer mais para frente, no capítulo seguinte, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. No verso 2 do capítulo 59, veja: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Quando pecamos isso de modo rotineiro, de modo impenitente, a despeito dos clamores dos profetas, de clamar a plenos pulmões, o Senhor não ouvirá. Do contrário, Ele ouvirá. Mas Ele também sustentará o seu povo. Veja, verso 11. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. E fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado. E como um manancial, cujas águas jamais faltam. Aqui estão promessas preciosas, meus irmãos, do cuidado precioso de Deus para com a nossa vida, para com a nossa congregação, para com as nossas famílias. Ele nos guiará, Ele nos direcionará, Ele não nos abandonará, mas guiará os nossos caminhos. Não é isso que você deseja para a sua família? Não é isso que você deseja para a sua alma? Não é isso que desejamos para a nossa congregação? Sermos guiados pelo próprio Deus, fartos até em lugares áridos. Foi isso que Ele fez com o povo no deserto, não é? Quando peregrinando no deserto, o Senhor mandou o maná. O Senhor não deixou com que as suas sandálias se desgastassem, nem a roupa envelhecessem, nem os pés inchassem. Em lugares áridos o Senhor sustenta. Meus irmãos, queremos o cuidado de Deus, precisamos nos arrepender. Se queremos ver a restauração de pecados passados, de uma decadência espiritual, é preciso arrependimento. É isso que temos no verso 12, veja. Quando ele diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A degradação espiritual de Israel já estava tomando conta de gerações. A decadência espiritual já se arrastava durante muito tempo. Mas aqui Deus comunica a esperança. Ele nos mostra que aquela decadência espiritual pode ser restaurada, as brechas podem ser reparadas, os fundamentos reerguidos, as antigas ruínas reedificadas. Como? Se houver arrependimento. Quando olhamos para nós, o que vemos é falta de amor. Aquele primeiro amor, cadê? Mas o que o Senhor nos diz, meus irmãos, Jesus Cristo nos fala para a sua igreja, é que quando o amor se esvai, o primeiro amor, devemos voltar às primeiras obras, ao arrependimento, para que o amor seja restaurado, para que a fé seja fortalecida. Será que vamos ficar de braços cruzados, esperando que algo aconteça, sem buscar a Deus? As brechas não serão reparadas se não buscarmos ao Senhor. Mas se buscarmos a promessa aqui
de restauração. Meus irmãos, podemos viver os nossos melhores dias no futuro. Quantas vezes crentes olham para o passado e dizem, como foi bom naquela época, como éramos dedicados, como éramos zelosos. Mas aqui o Senhor nos está dando esperança, irmãos, de vivermos os nossos dias gloriosos de fé no futuro. Se houver arrependimento de pecados e fé no Senhor Jesus Cristo. Que é isso que ele nos diz no verso 13, não é? Quando ele pode restaurar a alegria no Senhor. Quando ele diz, se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares de que maneira? Não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quantos de nós não tem mais alegria no Senhor? É crente, mas não se alegra no Senhor. Não tem deleite em Deus. Deleite em Jesus Cristo, na sua palavra, na comunhão dos santos. Tudo é um enfado. Tudo é uma canseira. Tudo é difícil. Por quê? Porque não honramos ao Senhor o seu dia. Mas ele disse honrarmos a Ele. Buscar a Ele o seu dia em primeiro lugar. Honrar as instituições do Senhor, o jejum, o dia do Senhor, os sacramentos, a palavra e tudo mais. Então ele diz, te deleitarás no Senhor. Você novamente irá viver aquela fé vibrante, aquela alegria no Senhor. O amor para com Jesus voltará. Que promessa maravilhosa. Quando o Senhor nos promete cavalgar pelos altos da terra. Experimentar céu na terra. Certeza da salvação. Uma fé vibrante. Meus irmãos, é isso que desejamos. Muito mais do que uma arrecadação maior. O que desejamos é ver uma igreja que se alegra e se deleita em Deus. Que está cavalgando pelos altos da terra. Que ama a Jesus. E que quando isso é verdade, tudo mais cai no seu lugar. Transborda. Não teremos problema de arrecadação. Não teremos problemas de culto sem zelo. De igreja que chega atrasado para o dia do Senhor. Ou que falta culto por qualquer razão. Ou falta de desunião. É necessário arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem que devemos ouvir na primeira vez que cremos no Senhor, mas que devemos exercer durante toda a nossa caminhada com Deus. Arrependimento e fé. Esse é o jejum que o Senhor aceita. Que o Senhor nos abençoe. Amém.